pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Eu sou Juliana e hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre as conjunções, porque elas são ferramentas importantíssimas em textos e nos permitem transmitir clareza e intenção. Por quê? Porque elas ligam partes. E quando a gente constrói um texto, a gente transmite uma linha de raciocínio. Então imagina, se você não tiver como juntar as partes, bom, fica muito difícil você ter essa sequência. Então é importante estudar as conjunções justamente para saber como juntar as partes. Inclusive, é uma das falhas das pessoas, né? Não fazer essa junção ou fazer a junção de uma forma inadequada. Então, realmente recomendo que vocês dediquem um tempo a estudar as conjunções. Basicamente, elas são agrupadas em dois, digamos que em duas categorias. A primeira categoria é das conjunções coordenativas, enquanto que a segunda categoria é das conjunções subordinativas. As coordenativas, elas unem orações coordenadas, que são aquelas independentes entre si. Por quê? Porque todas essas coordenadas, elas têm as funções ali presentes e não necessitam que outra oração desempenhe essa função. Por exemplo, ela tem sujeito, ela tem verbo, ela tem complemento de verbo, que são as três estruturas principais de uma oração. Ela tem ali o adjunto, ela tem todas as partes completas. Nas orações subordinadas, a gente não tem isso. Falta um elemento na oração principal. Então, às vezes, falta um sujeito, falta um complemento, falta um adjunto. E essa parte que falta vai ser desempenhada por uma subordinada. Então, é por isso que quando a gente separa, a gente faz essa distinção entre coordenadas e subordinadas, a gente fala em independência ou dependência. Então, é justamente isso. Quando são independentes, elas possuem a estrutura completa, e quando são dependentes, falta alguma parte ali na estrutura. Ok, sabendo disso, vamos pensar então quais são as possibilidades de ideias que as conjunções podem transmitir. Gente, alguns exemplos, tá? Vocês usam demais no dia a dia. Mas, porque, entretanto, logo, porém, mas também, se, caso. Essas são as conjunções. Elas unem tanto palavras quanto orações. Lembrando que essas palavras que elas podem unir, elas apresentam semelhanças em termos de função. Por exemplo, coragem e disposição são essenciais aos empreendedores. Reparem que disposição e coragem foram unidos por e, que é a conjunção, e são palavras que aqui nessa sentença cumpriram função de sujeito. Então, as conjunções podem unir palavras semelhantes ou orações. Um caso que una orações, fizemos tudo logo porque tínhamos horário marcado. Então, esse porquê traz uma justificativa sobre o porquê fizemos tudo muito rápido. Então, percebam aqui que nesse último caso, essa conjunção uniu as orações. Tá, mas vou explicar para vocês agora quais são as 5 possibilidades, quais são as 5 ideias que uma conjunção pode transmitir dentro do grupo das coordenadas. A primeira é de adição. O e é o mais comum nessa categoria, mas você pode ter outras. Por exemplo, mas também, Então, eu fiz isso e saí. Ou ele a chamou para sair, mas também deu um presente. Então aqui a gente tem simplesmente uma junção, uma adição de uma parte à outra. Então por isso que esse e esse mas também desempenhou essa ideia de adição. Outra possibilidade seria a explicação. Então, ele a convidou porque gosta dela. Então aqui eu estou justificando porque que ele convidou essa pessoa, Outra possibilidade, gente, é de conclusão. Então, ele não foi bem na prova, logo não deve ter estudado. Reparem que aqui a gente cria uma verdade, a gente estabelece uma ideia a partir da observação de um fato. Então a gente tira uma conclusão sobre alguma coisa. Muitas pessoas confundem a conclusiva com a explicativa, e a chave para não fazer isso é justamente perceber se uma explica a outra ou se uma representou uma verdade extraída de um determinado fato,
Então, se atentem muito a essa diferença entre explicativa e conclusiva. E a quarta possibilidade, gente, é de alternância. A alternância pressupõe eliminação, ou uma coisa ou outra. Então, por exemplo, ou você presta atenção, ou não terá entendimento, não perceberá a questão, né? Então, ou uma coisa ou outra, as duas ao mesmo tempo não é possível. E por último, a quinta ideia que uma conjunção coordenativa pode expressar é de oposição. Por exemplo, eu fiz tudo o que pude, porém não obtive resultado. Percebe que há aí uma oposição de ideias? Se eu fiz de tudo, a lógica era ter tido resultado, mas aconteceu o contrário, né? Ou ainda, ele foi à festa, mas estava contrariado. Então, uma pessoa quando vai a uma festa, ela está geralmente feliz, ela vai porque quer. Então, se ele estava contrariado, aqui nós temos uma oposição. Bom, essas são as 5 ideias que uma conjunção coordenativa pode expressar. Vou agora às subordinativas. Gente, a primeira ideia seria causa. Então, por exemplo, como você não avisou, ele não chegou mais cedo. Então, a causa dele não ter chegado mais cedo é você não ter avisado. Então, esse como trouxe essa ideia. A segunda possibilidade é de consequência. Então, ele falou tanto que a garganta ficou seca. Então, repara que a causa foi ele ter falado muito e a consequência foi ele ter ficado com a garganta seca. E foi justamente esse que te ajudou a transmitir essa ideia. A terceira possibilidade para subordinativas seria condição. Se você chegar mais cedo, poderemos ir ao evento. Ou seja, a condição para que a gente vá ao evento é você chegar mais cedo. E esse se trouxe essa ideia. A quarta possibilidade, gente, é de tempo. Quando você me avisar, eu ligarei para ele. Então aqui eu só vou ligar quando você me avisar. Então repara aí que esse quando trouxe essa ideia de tempo. A quinta possibilidade está relacionada à comparação. Então, ele estava tão chateado quanto ela. Então, esse quanto compara ele a ela, né, em termos de chateação. A sexta possibilidade tem a ver com conformidade. Então, eu fiz tudo conforme as orientações, ou seja, de acordo com as orientações. A sétima possibilidade está relacionada à finalidade. Então, fiz tudo isso para agradar aos convidados. Então, esse para trouxe essa ideia de finalidade, para que fiz alguma coisa. A oitava ideia de concessão. Então, aqui é como se a gente fizesse uma ressalva. Por exemplo, apesar de ter pedido, não foi atendido. Ou, mesmo que você corra muito, não conseguirá alcançar o ônibus. E a nona ideia, pessoal, tem a ver com proporção. Por exemplo, quanto mais corro do diabo, mais ele aparece para mim. Aqui eu tenho uma proporção que foi expressa por quanto mais. Então, quanto mais isso, mais aquilo. Ou quanto menos aquilo, menos aquilo. Né? Então, aqui a gente tem essa proporção. São essas as principais ideias que as conjunções podem expressar. E vale lembrar que temos uma categoria que é especial, que ela não chega a expressar, né, uma ideia, como a gente assinalou aqui várias, mas ela faz junção, que são as conjunções integrantes. Elas antecedem as orações substantivas. Então, vamos supor, ele disse que estaria aqui às 8. Então, ele disse e estaria aqui às 8, elas foram unidas por quê? Mas esse que não expressa aí uma ideia como as outras possibilidades que eu citei. Por isso, essa conjunção ela é chamada de integrante. Ela, então, antecede uma substantiva. E por fim, pessoal, lembrar de mais um detalhe, que as conjunções, elas também podem conter mais de um termo. Então, é o que a gente chama de locução conjuntiva. Então, duas palavras que expressam uma ideia, assim como uma conjunção composta por uma única palavra. Então, por exemplo, mesmo que, desde que, tanto quanto. Se eu tenho duas ou mais palavras transmitindo essa ideia, eu tenho então uma locução conjuntiva. Gente, peço que vocês leiam a descrição desse vídeo, porque eu vou colocar aqui vários exemplos de conjunções para que vocês percebam aí as junções sendo feitas e espero ajudar quem aí tem alguma dificuldade com conjunções. Por favor, façam sugestões, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo. Muito obrigada por estarem aqui.
Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!